existiram cidades da antiguidade que se destacaram pela vida licenciosa dos seus habitantes. A Bíblia nos conta, através das histórias, como viviam os romanos a sua vida licenciosa. Eles relatam o seguinte: os romanos, eles bebiam tanto, chegavam até fartar-se. Em seguida, eles iam até os banheiros, colocavam o dedo na garganta, vomitavam tudo que haviam comido, até o estômago, assim, e depois eles voltavam para a mesa para continuar comendo. Um absurdo, né? E esse tipo de acontecimento nos parece até natural, mas por incrível que pareça, aconteceu. E essa tarde nós gostaríamos, inclusive, apresentar para vocês alguns habitantes dessa cidade que estiveram conosco na Igreja de Artur em São Paulo e que hoje visitam a esse congresso, e vai falar com alguns jovens aqui presentes. Por favor, podem entrar. Seja bem-vindo ao nosso meio. Boa tarde, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e amigos presentes. Estou muito contente em conhecê-los pessoalmente. Bem sei que são um povo muito especial e que seus princípios e normas são muito diferentes dos demais povos. Não sei, Sidney, não sei se seja para tanto também. Eu gostaria de averiguar por meus próprios meios. Se você me permite, eu gostaria de escolher alguém da plateia para que me responda algumas perguntas. Sim, fique à vontade, escolha quem desejar. Vamos ver alguém. Essa senhorita de vermelho, pode vir à frente, por favor? Boa tarde. Boa tarde. Como se chama? Patrícia. Patrícia? Estou muito contente em conhecê-la pessoalmente. Julgando por seu aspecto, pelo menos vejo que você é diferente de mim. Como você pode ver, a minha roupa, ela é diferente da sua. Estou vendo. Sabe, eu estou curiosa de que você nos conte alguns costumes de sua cultura. Quem são e de onde vocês vieram? Bem, primeiramente temos que fazer uma diferença entre o Império de Roma e a cidade de Roma. Em ambos os casos, os seus habitantes são chamados de romanos. Eu posso falar da cidade, que desde 1870 até os dias de hoje, Roma é a capital da República da Itália. A fundação atribui-se a Rômulo e Remo, no ano 753 a.C. Roma sempre foi um grande centro intelectual, político e cultural. Teve diferentes épocas de esplendor e glória, e a vida social intensa, onde os prazeres eram atividades mais desenvolvidas. A riqueza acumulada da cidade era devido à conquista de várias cidades vizinhas, e nós trazíamos aqueles manjares deliciosos, e trazíamos também todas as suas riquezas. Ali também desenvolveu-se de forma acentuada o teatro, onde os meus amigos iam ao teatro, viam cenas cheias de sensualismo e libertinagem e logo traziam para a sociedade. Sem dúvida, o século em que você vive não é muito diferente do que eu acabo de escrever. Antes de eu vir a esta reunião, eu pude observar o comportamento das pessoas de sua época e pude perceber que vocês até fiquem assustados com as coisas que acabo de escrever. Acontecem as mesmas coisas hoje, talvez de uma forma diferente, mas os mesmos enfim. O que você diz?
tenho lido alguns costumes de sua cultura e sei que a vida dos romanos no passado, principalmente na época de Nero, Cláudio, Calígula e outros, foi totalmente imoral e destrutiva. Os assassinatos, a prostituição, a glutonaria, a sensualidade, a embriaguez, a falta de avaliação da vida humana, a injustiça exercida pelos fortes eram a dieta de cada dia. Espere um pouco, porque tem muito o que te falar, o que tenho visto nesses últimos dias. Se você fala de assassinato, compre o jornal e você verá quanta violência. Tudo bem, é certo que nós comíamos demais. É certo que nós bebíamos até ficarmos estirados naqueles luxuosos salões. É certo também que nós não valorizávamos a vida humana quando pegávamos os seres humanos e jogávamos nas arenas para serem devorados pelos leões. Mas pergunto, não é a mesma coisa? O seu século é diferente? A sua cultura, a sua geração, não é a mesma coisa? Talvez não seja, mas não se esqueça de que eu pertenço a um pequeno grupo muito diferente dentro deste mundo também imoral. Você está segura do que todos que estão aqui são considerados diferentes do que chamaremos de mundanos? Vejamos, falamos do pouco valor que se dá à vida humana. É quando colocávamos as pessoas para serem devorados pelos leões. Mas pergunto a você e a todos que estão aqui, não é a mesma coisa criticar o teu próximo e colocar em evidência os seus defeitos? Por acaso você não destrói a sua imagem, a sua influência e a sua vida espiritual? Vocês veem diferença entre jogar pessoas para serem devoradas pelos leões e isto? Andando pelas ruas, tenho observado restaurantes luxuosos, cheios de pessoas comendo riquíssimos manjares. Pelo lado de fora, vejo crianças também, crianças famintas, querendo comer um pedaço de pão para apenas sobreviver. Acaso muitas vezes os cristãos passam desapercebidos por essas crianças? E o que vocês fazem? Eu não considero que todos que estão aqui são santos. Mas por que não se atrevem a ser diferentes por medo do ridículo? Por que não se atrevem a ser diferentes dos seus amigos de escola, dos seus amigos de trabalho, até de pessoas de dentro da igreja? Às vezes você pode pensar que os membros da igreja, os líderes da igreja não saibam que algumas vezes você pode até beber um pouco de bebida alcoólica, fumar e comer alimentos que prejudicam a sua saúde e utilizar até algum tipo de droga. Mas olha, mesmo que eles não saibam, Deus o sabe. Por que vocês não vivem diferentemente? Sabe, nós não tivemos o privilégio de conhecer a Cristo. Vocês sim. Por isso tem uma enorme responsabilidade de viver diferentemente. Já falei demais, Patrícia, mas não escutem uma coisa que eu quero dizer. Eu estarei observando vocês e posso talvez julgá-los como hipócritas, porque talvez não vivem o que dizem viver. Creio que em parte você tem razão. Eu devo reconhecer que nem sempre nós vivemos como cristãos, mas eu estou segura de que você terá observado pessoas realmente sinceras e virtuosas. Apesar de tudo, existem muitos que ainda se atrevem a ser diferentes. Outro que nos visita nessa tarde é o representante de Babilônia. Pedimos que ela se coloque ao palco. Boa tarde. Boa tarde. O que pode dizer-nos de sua cidade?
Babilônia tem uma história muito antiga. A primeira fundada foi no limiar de Simeia. Ela tem muitas histórias antigas. Conheci pessoas, estátuas de ouro, conheci mulheres que usavam vestidos deslumbrantes, provocando assim a admiração e o desejo dos homens. Mas não vim aqui para falar da minha cidade. Vim para conhecer este povo e conversar com um jovem para saber mais daqui. Posso escolher alguém? Você? Quero começar com você. Oi, meu nome é Haddad Nirari. Qual o seu nome? Oi, Luciene. Você conhece alguma coisa sobre a minha cidade? Alguma curiosidade que te chamou a atenção? Sim, são muitas das coisas que têm me chamado a atenção. Quais são? Bem, conheço-as através da Bíblia e também por deduções. Sei que era uma cidade de muita riqueza, talvez conseguida com as guerras empreendidas contra as nações vizinhas. Sei que também eles desprezavam a adoração ao verdadeiro Deus. Quando o rei Nabucodonosor levou cativo o povo hebreu, também levou consigo os vasos sagrados do templo de Salomão. Não porque ele interessasse a sua santidade, mas porque o material com que era feito o vaso era de ouro. Anos mais tarde, o seu sucessor, Belsazar, festejava seu êxito junto aos nobres do palácio. Bebeu até embriagar-se aos vasos sagrados de Deus. Isso não lhe parece uma irreverência atroz? Sim, é verdade que Deus se vingou naquela mesma noite, entregando o Império Babilônico a Dário. Mas quanto à palavra irreverência que você usou, você acha mesmo que hoje os crentes atuais, eles são mais reverentes do que o povo antigo? Você acha que eles são mais reverentes ao adorar a Deus? Por que me pergunta isso? Porque tenho notado cochichos, vestimentas que são impróprias para adorar a Deus. Tenho notado também muita andança na igreja. Não entendo o que vão fazer, levantam, saem, andam. Isso não é atitude de adorar a Deus. O meu povo na Babilônia, quando adoravam a Deus, a reverência era absolutamente necessário e nós cumpríamos isso. Agora, nós sabemos também que quando nós usamos os vasos dos hebreus, nós erramos, porque nós não tínhamos o conhecimento que vocês têm hoje. Nós não sabíamos desse Deus que vocês conhecem hoje. Por isso eu creio que naquela época, quando nós erramos, nós não tínhamos tanta responsabilidade como vocês têm ao conhecer esse Deus tão maravilhoso que vocês conhecem. Tem razão. Necessitamos de mais reverência em nossas reuniões. Não creio que a falta de respeito demonstrado por alguns na igreja agrade a Deus. Devemos nos conscientizar de que o templo é o lugar onde nós devemos ir para encontrarmos com Deus. Mas eu vou mais longe quanto à reverência. Explique melhor. Acredito que a reverência também tem muito a ver com as palavras que falamos. Tem muitos jovens aqui que são adventistas só quando estão na igreja, mas quando estão lá fora, agem como se não conhecessem a igreja. Talvez vocês estejam se baseando em nós babilônicos, no tempo que nós errávamos, e estão esquecendo dos seus próprios erros. Vocês têm que se atrever a ser diferente. Vocês têm que entender que esse Deus que vocês conhecem, vocês têm muito mais responsabilidade do que nós. Vocês têm que entender também que devemos ser diferentes, porque eu sei que às vezes ser o único é difícil, mas quando isso vale a pena, quando isso está em jogo a vida eterna, nós devemos pensar mais. Obrigada por seus conselhos. Foi muito válido para todos nós, porque de certa forma todos nós somos tentados a nos assemelharmos aos não cristãos. Outros dois personagens nos visitam nessa tarde. São eles Adma e Zeboim. Pedimos que eles se coloquem à frente ao palco. Sejam bem-vindos. De onde vocês vêm? Eu sou Zeboim, eu venho de Gomorra e essa é a Adma, ela vem de Sodoma. Nós queremos hoje aqui nessa tarde conversar com um jovem aqui dessa plateia. Ah, sim.
Tenho conversado com alguns conhecidos e um deles se demonstrou interessado em conversar com personagens tão estranhos. Passe à frente, Kátia. Venha conversar com os nossos amigos. Boa tarde. Vocês chegaram? Tudo bom? Realmente, eu queria conhecer vocês pessoalmente. Estava muito curiosa, até emocionada, estou até rouca. Porque eu tenho lido na Bíblia a respeito de vocês. O que fala a Bíblia sobre nós? A Bíblia ela não fala muita coisa, mas ela diz coisas sérias e bem sérias. Eu creio que você não pode, os habitantes dessa época não podem se assustar com o que aconteciam em Sodoma e Gomorra. Porque pelo que eu tenho visto, as mesmas coisas têm acontecido hoje. Agora não. É muito comum, tá? As pessoas, elas não se atrevem como Ló a ser diferentes. Tá? Mesmo hoje, as pessoas que estão aqui, elas não se atrevem a ser diferentes como Ló. Kátia, eu tenho notado, como mulher, presto muita atenção na maneira como se vestem as mulheres de hoje. E tenho notado que a mulher atual, com sua forma de se vestir, são pessoas ousadas. A moda que usam hoje é muito mais sensual e provocativa do que as de minha época. A maneira de ajustá-las ao corpo, os decotes, os comprimentos e a falta de pudor demonstram-me claramente que a mulher atual tem menos vergonha do que as de minha cidade. Lamentavelmente, eu vou concordar com você. Mas há uma diferença. Você pode reparar que as mulheres da minha igreja não se vestem dessa maneira que você falou. Bem, é verdade, mas a maioria delas está vestida dessa forma para vir a esta reunião que é da igreja. Mas eu pude observar algumas delas durante a semana nas ruas, na escola e no trabalho, e pude observar que elas sentem vergonha de ser diferente das pessoas do círculo que elas frequentam fora da igreja. Elas tratam de tal forma a assemelhar-se às não cristãs que dificilmente são reconhecidas. A mesma coisa eu pude notar nos homens. E eu posso dizer que uma das ruínas morais de Sodoma e Gomorra foi o tipo de música que lá se escutava. Essa música, ela provocava o ser humano a ser homossexuais. E eles degradavam o ser humano a tal ponto a ele se assemelhar com animais, tá? E também os do seu século, nesse sentido, não são diferentes. Vocês escutam um tipo de música que mais parece com ruído. Como é mesmo que a chamam? Ruído? Eu não sei se você falar um pouco mais. É esse tipo de música que são interpretados por jovens desgrenhados, que se movimentam como se fossem marionetes. Acho que é o rock. Bem, como eu estava dizendo, esse tipo de conjuntos musicais estavam também em moda na minha cidade. E elas elevavam as multidões e despertavam nelas as mais baixas paixões. O resto você já conhece, né? E a Bíblia cita o que nós quisemos fazer com os visitantes de Ló naquela fatídica noite. Você conhece também a história da mulher de Ló. Ela não se atreveu a ser diferente. E o resultado é que se transformou em uma estátua de sal. Ela amava os prazeres e luxos da cidade em que vivia. Ela gostava de andar na moda. Ela tinha o seu guarda-roupa cheio de vestidos minuciosamente escolhidos e preparados pelos mais famosos costureiros de sua época. Ela não vestia mini saia porque naquela época não existia, mas ela fazia questão de ser considerada uma mulher elegante e atualizada. E quando Deus lhe deu a oportunidade de salvação, com a condição dela deixar tudo aquilo, ela preferiu continuar compartilhando com os degradados habitantes de sua cidade seus dias e oportunidade. Ela sentiu vergonha de sair naquela noite correndo com seu esposo e filhas. E
ela desejou ficar ali naquela cidade e gozar dos prazeres, das comodidades e do luxo que a sua posição social lhe havia oferecido. E o resultado você sabe, essa escolha custou-lhe a própria vida. Eu sinto-me envergonhada, porque muitas vezes eu não me atrevi a ser diferente. Em vez de ser diferente, em vez de mostrar ao mundo o meu Senhor Jesus, eu fui igual às outras pessoas. Mas graças a Deus vocês dois me abriram os olhos. E eu quero ser diferente. Eu de maneira alguma eu quero ser como a mulher de Ló, que por não ser diferente, que por sentir vergonha, morreu. Eu quero ser como Daniel e seus 3 companheiros, que decidiram permanecer fiéis a Deus, que decidiram ficar em pé, mesmo que isso lhes custasse a vida. Eu também quero ser como José, que mesmo estando longe do seu pai, longe da sua casa, ele decidiu ser diferente. Ele decidiu permanecer fiel a Deus, acontecesse o que acontecesse. E por essa decisão, o que aconteceu? Aonde José foi colocado? Ninguém sabe? Ele foi colocado nas alturas do reino do Egito, por decidir ser fiel a Deus. O mundo tem milhões de tentações que nos assediam diariamente. Nós diariamente temos que decidir fazer ou não fazer, não é assim? Temos que tomar decisões fáceis, difíceis, complicadas, mas quem tem que decidir somos nós. E Deus, Ele nos fez com esse poder de escolha, vamos assim dizer. Nós temos poder em mãos. Eu faço ou eu não faço. E chegará o dia em que a gente vai ter que escolher entre guardar o sábado e guardar o domingo. Vai ser uma prova muito difícil de suportar. Se a gente escolher guardar o sábado, nós seremos ridicularizados, menosprezados, seremos enxotados. E se nós não fizermos um treinamento hoje, nos atrevendo a ser diferentes, a gente não vai conseguir de maneira alguma suportar as provas que já estão vindo. E como ser diferente? Como que eu posso ser diferente? Como eu posso me atrever a ser diferente? Talvez seja fácil, eu quero ser, eu vou ser diferente, mas a gente só pode ser diferente tendo o Senhor Jesus no nosso coração. Se o Senhor Jesus for o primeiro da minha vida, se o Senhor Jesus for o primeiro da sua vida, então a gente vai conseguir ser diferente. A gente vai conseguir vencer as coisas, porque Jesus vai estar morando em nosso coração. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, todo mundo pode. Quando a gente está com o Senhor Jesus, a gente pode tudo. Amém? Que nessa tarde a gente possa decidir por ser diferente, mas decidir primeiro em convidar o Senhor Jesus para que seja o Senhor das nossas vidas. Amém. Que possamos meditar no que foi dito aqui, porque somos pessoas livres para decidir, e o nosso destino está nas nossas mãos. Que curvemos as frontes agora para que a gente possa conversar com o Senhor Jesus.